Agora, turma, vamos dar início à nossa aula de língua portuguesa. Nós vamos lembrar, crianças, sobre o gênero textual que aprendemos bastante durante a semana, que foi poema. Tanto nessa semana como nas semanas anteriores, nós vimos muito sobre poema. E a gente aprendeu o quê? Que esse tipo de gênero textual, o poema, é um texto organizado em versos, estrofes e pode ou não ter rimas. Versos são as linhas do texto e as estrofes, o conjunto de versos. Bom, nós vimos sobre o poema O Peixe Voador. E esse tipo de texto, aprendemos que ele está organizado na forma de poema. Por quê? Vejam só, todo texto começa com um título. Aqui, O Peixe Voador. E olha só como ele está estruturado, olha como ele está organizado. Tem aqui um verso, 2, 3, 4 versos aqui. Cada verso é a linha do texto. E esse grupinho de versos, esse grupo de linhas, a gente chama de estrofe. Aqui é a primeira estrofe. E observem que os outros versos formam a segunda estrofe. Depois tem a terceira estrofe e a quarta estrofe. Vamos fazer a leitura da última estrofe. Um dia foi perseguido por um grande predador. Deu um salto e descobriu, era um peixe voador. Perceberam que aqui apareceram rimas, tem um par de rimas. Duas palavrinhas aqui têm um som parecido no final. Olha só, predador rima com voador. Então, nesse poema, nós encontramos rima. Mas olha só, crianças, existem outros textos que são organizados em formas de parágrafos. Um poema não é assim, mas existem outros textos que já são dessa forma, em formas de parágrafos. E aí, eles apresentam um começo, um meio e um fim. Cada parágrafo pode usar uma dessas expressões que tem aí no começo, no meio e também para finalizar a historinha. Não devemos esquecer que todo texto deve ter sinais de pontuação. Ponto de interrogação para fazer pergunta, ponto de exclamação para expressar a emoção, o ponto final, a vírgula para dar uma pequena pausa, o travessão e os dois pontos que indicam um diálogo no texto. E agora nós vamos à nossa atividade. Vocês vão pegar o livro de português e vão abri-lo nessa página aqui, lembrando a história do peixe voador. Depois que vocês fizerem a leitura desse poema, vocês vão abrir na página 140 e aí nós vamos fazer dessa forma. No começo desta unidade, nós lemos o poema que conta a história do peixinho que não conseguia nadar. O poema foi escrito em estrofes, com versos e rimas. Agora, vocês vão contar essa história do peixinho sem se preocupar com os versos e as rimas. Vamos lá? Bom, primeiro vocês vão relembrar a história e contar para alguém, lembrar dos 3 momentos da história e recordarem da pontuação no final das frases. Depois disso, vocês vão para a escrita. Com as palavras de vocês vão completar essas linhas. O peixe voador. Era uma vez. Com as suas palavras, você vai começar a história do peixe voador. Depois, mas, continua a historinha com as suas palavras. E aí, finaliza. Um dia. Então, você termina a historinha do peixe voador. Depois que você terminar, confira a história, veja se não esqueceu de nada. Se for preciso reescrevê-lo, faça isso. E agora é a sua vez de mostrar para a professora lá no aplicativo Mob Família.